Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar a história chamada Dhampir nas Trevas, a terceira história desse segundo encadernado do personagem lançado pela editora 85. Nesses encadernados da editora 85 sempre saem 4 edições originais italianas, ou seja, isso aqui compila 4 meses de histórias do Dhampir. As histórias do Dhampir duram em geral 1 ou 2 edições. Nesse encadernado aqui nós temos uma história que dura uma edição, perdão, 2 histórias que duram uma edição e uma história que dura 2 edições. A primeira história é uma edição, a segunda história 2 edições e a terceira história, que é que eu vou comentar agora, dura uma edição só. Como as histórias elas são bem diferentes entre si e como elas assim, tratam os assuntos com certa profundidade, eu escolhi não comentar o encadernado inteiro, eu escolhi comentar história por história. Bom, pelo menos esse é o caminho que eu estou trilhando aí para o médio prazo com o Dhampir. Mas vamos lá, né? Dhampir é uma série que tem certo peso cronológico. O Harlan Draka, que é o protagonista, ele está vivendo uma trajetória, uma jornada. Mas, apesar disso, as histórias funcionam isoladamente. Essa história que eu vou comentar, essa que tem por título Nas Trevas, ela foi escrita a 4 mãos. O roteiro é do Mauro Bozelli e do Maurício Colombo, que são os 2 criadores do personagem, e os desenhos são de um cara chamado Gesianella. Bom, acho que é a primeira vez que eu vejo os desenhos dele, e eu gostei bastante dos desenhos dele, principalmente dos rostos. Se você for reparar, os rostos são bem delineados, a gente conhece bem cada personagem, assim. Eu acho isso bacana, né? Sobre o roteiro, o que nós temos aqui é uma trama de investigação. Há um mistério, assim, pessoas estão sendo mortas em cidades onde há tradicionais universidades alemãs, assim. 3 professores, inclusive, eles estavam em todas as cidades onde aconteceram o assassinato. E agora eles estão numa 4ª, né? E é lá que o Harlan Draka, o Dhampir do título, está infiltrado. Ele está se passando por um professor universitário que dá aulas sobre vampirismo. E, assim, é algo que esse crime que está acontecendo, esse assassino serial que está matando as pessoas, assim, é algo que em princípio poderia não interessar tanto a um caçador de vampiros quanto o Harlan Draka. Acontece que que em cada uma dessas 4 universidades estava uma parte de um antigo grimório, e além disso as vítimas aparecem sem sangue, né? Bom, a partir dessa situação, né, do Harlan Draka se fingindo de professor, esses 3 professores sob suspeita, a história se desenvolve. E o Harlan Draka é interessante, né? Ele tem dificuldades em ser detetive. Por quê? Porque ser meio vampiro não traz habilidades detetivescas, né? E ele está lidando com um mistério que é secular. E, inclusive, essa dúvida se o caso está ou não está relacionado a vampiros permanece durante boa parte da história. Bom, até aqui, né, nesse volume 2 da editora 85, a editora 85 já lançou 4 encadernados. Até aqui nós temos 8 histórias, mas eu já li as 16, né? Mas assim, mesmo levando em conta só essas 8 histórias aqui, a gente consegue perceber algumas características dessa série, de Dhampir. Primeiro, né? Essa é uma série que tem o mundo como cenário. Só nesse encadernado aqui, uma história que se passa na República Tcheca, uma na Namíbia e uma na Alemanha, né? E em ambientes como a universidade, o deserto e um gueto. Olha só que coisas diferentes. E a gente conhece a tradição da Bonelli com o rigor nas referências para os desenhos, né? Então eu imagino que essa série aqui, que se passa em vários locais do mundo, seja uma série que dê bastante trabalho aos desenhistas, né? Uma segunda coisa, assim, né, é que Dhampir possui uma trama principal, que é a luta do Harlan Draka, esse meio vampiro que tem o sangue venenoso aos vampiros, contra os mestres da noite. Em Dhampir, os vampiros são divididos entre mestres da noite e não mortos. O mestre da noite é uma raça, não mortos são humanos transformados, né? Bom, então a saga segue essa luta do Harlan Draka contra os mestres da noite. Só que ele se depara nessa jornada com diversas situações e ameaças.
ameaças e antagonistas naturais e sobrenaturais. Há humanos cruéis, anjos, demônios. E assim, isso tudo vai construindo histórias de vários tipos, assim, né? Às vezes há histórias que o foco são os horrores da guerra, outra história tem uma pegada mais surrealista, eu acho isso bem legal. E tudo isso coerente dentro da mitologia que está sendo criada. O outro ponto é que o Dhampir usa elementos do folclore, os roteiristas usam elementos do folclore de diversas partes do mundo, né? Assim, não só os desenhistas, mas os roteiristas têm um bom trabalho de pesquisa aqui. Seja no que diz respeito ao folclore dos vampiros, quanto, sei lá, a geografia e a história, sei lá, elementos da sociedade, dos lugares em que as histórias são ambientadas, né? Sobre as referências ao folclore e as histórias, sei lá, mais ocultas, assim, né? O Dhampir me lembra séries como Fábulas e Hellboy. É bem diferente a pegada dessas três séries, só que as três têm esse cuidado de pesquisa, de explorar, de reler, de dar chaves interpretativas diferentes para o folclore. Eu acho isso bem legal, assim. Outro ponto é que Dhampir é uma série que, embora tenha como premissa assim, uma espécie de terror de ação, varia muito com o tipo de histórias contadas. Eu já mencionei isso e agora eu quero explorar isso de maneira mais direta, né? Por exemplo, assim, há várias histórias com foco na ação, há, como nesse caso que eu comentei agora, tramas de investigação, histórias, sei lá, com um ar meio onírico, assim. Enfim, cara, Dhampir é uma grande série, assim. E ao terminar esse volume aqui, eu fiquei pensando no fato da Bonelli possuir duas séries de terror, né? Pelo menos, assim, Dylan Dog e Dhampir, e as duas séries de terror seguirem linhas muito diferentes. Eu acho isso bem legal. E ambas com a qualidade bem acima da média, assim. E com vozes bem distintas, né? Bom, eu já, como falei, já li o terceiro encadernado. Logo devo comentar as histórias dele por aqui. Só para encerrar, né? O Dhampir está sendo lançado pela Editora 85, naquele sistema de venda direta, né? Às vezes alguém se interessa. Só tem no site da Editora 85 e na Amazon. Eu vou deixar o link aqui dos 4 volumes, assim, são já... como eu falei, né, 16 edições italianas. Dhampir é uma série contínua, continua saindo na Itália, assim, e eu faço muito votos que faça sucesso aqui no Brasil, porque é uma série muito boa. Já falei algumas vezes, tá entre as minhas melhores leituras do ano, a minha segunda série da Bonelli favorita, né? E a gente espera que ano que vem aí a Editora 85 traga mais números dessa série, né? Que em 2020 nós vejamos mais números dessa série aqui. Bom, é isso, né? Agradeço demais por você ter visto o vídeo. Lembra do link da Amazon que eu deixo na descrição de todos os meus vídeos. Caso você entre, faça uma compra através desse link, isso ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Não esquece de dar teu joinha, de dar teu like, esse feedback é importante, de comentar se você conhece o Dhampir, se tem interesse por essa premissa de história, né? A gente estabelece um diálogo. Sei que às vezes eu dou mole com os comentários, mas é porque realmente eu faço o canal em horários faço os vídeos do canal em horários tipo madrugada, ou, por exemplo, são meia-noite, eu estou gravando agora. Então, assim, às vezes eu realmente não consigo, por causa do meu trabalho, né, dar atenção devida, mas eu leio todos os comentários, eu levo em conta. Então, assim, bota os comentários aí, eu realmente escuto o que vocês dizem. Se você está chegando por agora, se inscreve, né? Também compartilha o vídeo, porque é isso que talvez faça outras pessoas conhecerem o Dhampir, conhecerem o personagem, também conhecerem o Ministério dos Quadrinhos, né? E quem sabe chegarem aí à nossa comunidade. Bom, vou parando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.